Eu estava trabalhando numa escola aqui, né, num lycée, Uhum. chama, que é o ensino médio, né, da França. Eu dava aula de português num lycée, e um colega de trabalho meu, porque a gente vai falar um pouquinho isso durante a live, né? O Uhum. CCB, o CCBiano, ele vive com esse medo do será que eu sou suficiente para Deus, né? Será que eu tenho minha salvação hoje, amanhã eu não tenho? E eu tava conversando com ele sobre as coisas assim de Deus, de salvação, e ele pegou e me apresentou Cristo. Ele falou: mas você sabe que nós somos a igreja, que Cristo veio justamente para embelezar a sua noiva, que ele morreu, deu a vida dela por a vida dele pela igreja, e que nós não vamos ser perfeitos enquanto aqui vivermos. E aí ele começou, aí eu fui escutando aquela história, né, assim, ele me contando quem era Cristo, e eu entrei, assim, eu fiquei chocada, né, mas naquele dia o Senhor me mostrou quem era Cristo, o que Cristo havia feito. E eu entendi realmente que eu era uma pecadora, que de mim mesma eu nunca ia conseguir me salvar e que eu precisava de Cristo Salvador. Aí naquele momento começou aquela sede, né, da, da palavra, de querer estudar a Bíblia, de ir atrás, de saber quem era esse Cristo que tinha me salvo. Né? Quem é Uhum. esse? Né? Porque a gente tinha uma ideia de Jesus, mas não sabe o que ele fez. A gente não tinha noção Eu acho que é mais a gente entende Jesus como aquele cara que um amigão que na hora que eu preciso, o parça, né? Na hora que eu É, preciso ele vem lá, resolve os BO pra mim e tal, mas não tem uma visão de salvação mesmo. Cara, você acredita que o irmão aqui tá assistindo o vídeo e não deixou o like ainda, não se inscreveu no canal, não compartilhou? Tá esperando o quê, meu brother? Deixa seu like aí, like, se inscreve no canal. e aí foi assim que o senhor, né, o senhor me alcançou desse jeito. E Uhum. aí a gente estava ainda na CCB, aí nós mudamos de região. Olha como que Deus vai trabalhando, né? Porque o Felipe estava desempregado nessa época, por isso que eu estava trabalhando. Aí nós mudamos de região, fomos morar no interior da França, moramos lá 14 meses, e nisso veio a pandemia. Uhum. E o que foi bonito foi porque o Felipe estava super implicado dentro da igreja, né? Nessa época ele já era Ah. encarregado local, viajava a França toda, ensinando música, eu traduzia os cultos. Então, quando a gente mudou, a gente se desvinculou desses ministérios, dessas responsabilidades, Hum. né? Deus foi cortando. Aí chegamos no interior e lá nós ficávamos, a igreja mais próxima era Lyon, e era 1h30 da nossa casa. Veio a pandemia, fecharam os cultos, e quando fechou os cultos, assim, Uhum. foi quando a gente mais começou a fazer culto em casa, estudar mais a Bíblia, se aprofundar. E aí veio a conversão do Felipe, porque até então ele entendia, assim, mas não, né, não se incomodava, né? Tipo, tá bom, ela tá mudada, tá querendo ler a Bíblia, mas eu sempre gostei muito de ler, de saber as coisas, então ele tava achando que era assim, até então ele tava achando que era normal. Aí ele veio a conversão dele, porque um dia eu cheguei e falei para ele: Felipe, as crianças precisam entender que eles são pecadores, senão eles nunca vão aceitar um Salvador. E ele falou: mas nossos filhos não são pecadores. Eu falei: como Ah. assim, não são pecadores? Ele falou: não, até 12 anos eles não pecam. Aí, nesse momento, né, por conta dessa conversa, eu fui falando para ele, né, sim, nós somos pecadores, e aí acho que naquele, sabe, É foi um assim anjinho, a meus filhos são anjinhos, né? ação. Ele tinha certeza, Uhum. ele tinha certeza disso. Então, naquele momento, furou a bolha, né, furou ali, e o Senhor fez ele entender quem ele era, que se os filhos dele, que ele achava tão anjinhos, eram pecadores, quanto mais ele. E veio a conversão dele desde então. Então, nisso a gente volta, né? Depois de 14 meses, a gente Uhum. volta para morar perto de Paris. Uhum. E, né, depois de ter visto os cultos online, porque a gente tinha uma impressão que assim, o problema era local, era a França. A França que era problemática. A gente começa a se enganar, né? Aquela autonegação, né? Não, é um problema local, mas não é. Lá, os irmãos lá do Brás, eles têm uma outra visão. Os irmãos lá, os irmãos têm a guia, entendeu? Sim, a gente tinha essa falsa ilusão. E aí a gente vê os cultos online e via que não tinha mais jeito, assim, o negócio era gritante, era horrível, né? Pra quem entendeu o evangelho, quando você escuta essas heresias, é uma facada no coração, É. né? Você tem a impressão de estar
Graças a Deus eu não cheguei nesse nível, porque eu saí em 2016, eu não cheguei a ver a nível Brasil o que estava sendo pregado, né?